Meu boa noite a todas e todos, em nome de mais uma reunião literária que a Academia Francana de Letras promove. Dessa vez, estaremos na Travessia Cigana, nas trilhas de Ivani Marquese. A palavra está com você, Perpétua Amorim. Vem pra roda, vem agora, pro cipó ficar lá mesmo, do guisar de alguém. Essa casa tem 4 cantos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu canto ponto em GG, só respondo em Obá, saravá. Com a espada de Jorge, eu protejo essa sala. Contra o mal, quebranto, guerra. Ele ordena e não fala. Varro os 4 aposentos, com inveja, contra inveja e esquisito. Esconjuro forte o bento, emprenco com Benedito. Teu corpo é pedra e altar, que faca nem flecha haverá de varar. Ao combate, à luta e à lida, tu não serás contestada, porém sempre obedecida. Essa casa tem 4 cantos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não adianta benzer, não tem força, ô Dudua. Eu canto o ponto em GG, só respondo em Urubá, saravá. Eu quis começar essa reunião com essa oração que está no livro da Ivani, Rezas Fortes do Terreiro da Avó Candinha. É o meu boa noite aos confrades, aos acadêmicos, né, e acadêmicas aqui presentes. Nessa noite, que eu convido a todos para acompanhar-me nessa travessia cigana sobre as trilhas de Ivani Marquese. Pois bem, Ivani, vamos fazer uma gambira? Você lê a minha mão, eu pago lendo seus livros, percorro com você suas trilhas, até encontrar Benedito e mais alguns homens. Encontrar Maria Baldeira, Olívia, Joviana, vou rezar no terreiro com a Avó Candinha e com tantas outras que estarão conosco nessa travessia. Bem, pessoal, eu conheci Ivani em 3 momentos distintos. Primeiro, eu conheci a diretora de ensino, competente, respeitada, que soube conduzir durante anos o ensino do nosso município. Trabalhei na educação durante esse período, mesmo sendo em escola particular. A gente estava sob a orientação da diretoria de ensino. Nesse tempo, aprendi a enxergar a diretora de ensino uma pessoa com firmeza, caráter, ética e zelo pela coisa pública. Mais tarde, eu conheci a acadêmica Ivani Marquese, apresentada a todos nós pela mão do nosso presidente Joca, o qual tecia suas considerações a respeito da escritora, rodeado de mistérios e encantos. A competência e sabedoria de Ivani se fazia presente em suas falas e apresentações sempre que solicitadas. Ivani defendia e defende suas posições com propriedade e conhecimento literário, vivência rica e experiência. Em 2015, eu conheci a Ivani companheira, amiga, e sempre pronta para enfrentar uma boa causa, em especial a Academia Francana de Letras. Mais uma vez trazida pelo Joca, pelas mãos do Joca, o qual perguntei-lhe várias vezes o porquê de nós duas, o porquê dessa dupla, por que a presidência e a vice. Algo que eu jamais teria imaginado. E ele, com toda a sua delicadeza, me respondia: eu confio em vocês duas.
Caberia aqui horas de questionamento, de conversa, mas eu vou resumir apenas em agradecimento a todas as indagações e respostas vividas e compartilhadas nesses anos de convivência harmoniosa que partilhamos. Pois bem, conhecer a obra de Ivani, é necessário ter alma e coração cigano. Saber decifrar na palma da mão o doce e o amargo de uma vida alquimista, que vai além das letras e das cores, para curar a alma e as dores com reza forte, herança da avó Candinha. Andarilha que sou, percorri páginas e páginas de estrada, marcada com tinta em negrito, ladeada, ora com rimas, ora proseada com inteligência e sabedoria. Embraçadas, trago tudo comigo, o que pude colher nessa trilha, acompanhada de ciranda, mambemes, canto cigano e cantiga de escárnio. Escrever é desnudar-nos e desnudar. Escrever é nem pôr ou tirar. Tudo que foi vivido tem que ser lembrado. Ivani, em Leão de Ferro. Biografia em viés de poesia. Nesse livro, da Academia Francana de Letras, o qual eu tive a alegria de participar junto com a Ivani, ela escreve a sua biografia em viés de poesia. Ela diz assim: madrugada de 4 de junho, em Mogi Mirim, até hoje, por mais que eu pense, não vislumbro a que vim. Assim vivi, canoa tosca, quase um Alasca, diferentemente do conto. Não mandei construir nem canoa, muito menos barco. Recebi pronto o cesto. Ao nascimento, um dia afundou. Não em águas, mas em cipoal de sentimentos. Fiz como todo mundo, amei sempre os olhos verdes profundos. Trouxe 2 filhas para a vida, mesmo reconhecendo, nestas raras portas de saída, gado de corte fui. Porém, nunca porém de rebanho. Contudo pastoreei. Nossa, foi em tempos de andanho. O epílogo. Nesse momento, a morte será certa. Deixo de marcar a data por ser ainda muito incerta. A vida seguiu canoa mestiça. Parte doada, parte acrescentada por mim. A marca maior coube a correnteza, que brindou de veras, ora puxada para o fundo, ora mansa, fazendo até esquecer a terceira margem. Pode ser surpreendentemente perigosa e pode despotar, embrulhar, enfumaçar as 2 primeiras, mas seguras e conhecidas. Confesso que cada imersão esqueci o que ficou, pois ciganos se aprazem mais em tendas do que em solo firme. Convivi em castelo de Iara ou de Mãe de Ouro, reluzente e dourada, acobreados, condoí-me com o sofrimento e a impotência da vira-lata Bielinha, que, insensível, não atendeu seus avisos sobre o perigo da sedução e ainda a matou. Sorte que a cadelinha permaneceu encantada. Lamentei a tragédia equivocada de Dona Juliana, que, desprezada e traída,
perpetrou envenenamento a Dom Jorge, assassinando-o. Como lamentei tamanho descompasso? Poderia ela ter procurado e encontrado outro príncipe? E os pobres, Maria Saudadeira, Maria Castanha, Maria Baldeira, uma das muitos eus, principalmente quando canto cantos de escárnio. E por aí vai a biografia da Ivani. Eu não quero ficar lendo muita biografia, porque é super interessante ler tudo isso daqui, mas é muito marcante a poesia dela. E eu quero frisar mais um pouquinho na poesia. Em seguida, ela diz que ela gosta de ruínas, né? Então, ela deixa aqui um poema chamado Ruína. Sou ruínas, sentinela de caminho, e presságio. Ao tempo, ao torvelinho, espero que não existe. Personalizo meus próprios andrajos. Manhãs, poentes, passam-me tristes. Muitos me perguntam, por que resistes? De sonho a ruir, e novelando de tempo, não consigo ir nem vir, despedaço-me aos poucos, sem tombar, sem cair. Depois vem outro poema chamado Indagações. Por que choras por mim? Estou ainda viva, com vestidos de alecrim, porque lágrimas, ora convulsas, horas brandas. Estou mais viva do que nunca. Pairo sobre o campo de lavanda, por que choras tanto por mim? Viverei sempre em ciranda, embora sobre o leito de vanilha e de jasmim. Ninfa, rodopio em ciranda, com o manto do lírio e guirlanda. Destino de fonte, de parida, da terra, morre quando esconde. Esse é o nosso livro, né, que a Ivani tão misteriosamente, magnificamente escreveu, e eu tive a alegria de participar um pouquinho desse livro, né, de colaborar um pouquinho nesse trabalho de Ivani, né. Até me perdi aqui já, onde eu tenho que continuar. Só um instantinho. Então, bem, juntando a tudo isso, Memórias da Academia, qual eu tive o prazer de colaborar, eu acho que nesse livro ela exibe uma tatuagem perfeita da escrita da acadêmica. O simbolismo, a força ancestral, passeia junto nas entrelinhas e narrativas histórica. Desde a concepção da capa, quando, com seus fractais em cores fortes, né, que foi uma ideia da Ivani, um desejo dela, até Sankofa, numa visão de volte e ressignifique, passando pelos arqueiros, que mira suas flechas com otimismo e acerta o alvo desejado, e outras vezes atinge o obscuro. Em Litanias, que é esse livro, Litanias, publicado em 2006, vamos juntos rimar e construir moradas. Íngreme, às vezes, com ramagens verdeadas e um céu róseo. Nesse livro, Litanias, eu trouxe um poema chamado Absurdo, 17. Eu trouxe um poema chamado Absurdo. Eu leria todo esse livro, porque ele é um, como a própria palavra diz, né? Ele é um livro, Litanias, Ladainhas, ele é muito interessante esse livro. Eu gostei muito dele. É um livro mais suave, é um livro que ela mostra um tempo de louvação. Então, a poesia se diz assim: tudo fui, tudo sou, como todos que são viventes, igual a todo mundo, mas de essência bem diferente. Sou vulcão, furacão, brisa amena,
Luz pálida da tarde, mortícia, rósea e serena. Sou a praga, a traição, demônio insano que vitupeira e amaldiçoa. Anjo bom que salmodia o hino e hino entoa. Tudo cabe nessa minha vida, tudo cabe nesse meu viver. Esperança cega, descabida, almejar de ti um bem-querer. Eu acho essa poesia uma doçura picante, vamos dizer assim. É um termo que eu acabei de inventar aqui, uma doçura picante. Agora, depois eu trago autoanálise, também desse mesmo livro, da página 31, autoanálise. Ângelos, rosários, Ave Maria. Para mim, não é o fim da tarde, nem o despedir de mais um dia, tampouco o início da noite, que bafeja a escuridão. Foi-me de forma constante, angústia, tristeza, aflição. Fantasmas geradas na infância, duendes, maus desde cedo conhecido. Pilares fortes nunca veem, nem percebem. Paredes precocemente estremecidas. Assim, não consegui tornar-me árvore, arbusto, pedra ou algo que o vala. Embora entre e saiam primaveras, não sou majestoso, nem madrugada de algaravia. Sem luz ofusco, a sombra, que nem é noite e nem é dia. Depois vem Canção de Ninar. Canção de Ninar. Ando pequeno, devagar, quieta e suave, seguro uma oferenda. Pequena joia frágil, terna e despreocupada. O mundo cá está. Nesse gesto que faço, está aqui, assim, assim, bem seguro em meus braços. Ninguém vê, porque ando leve, macio, suave. Ninguém percebe, tampouco vê, que acalento em Deus um filho, meu bebê. Gente, é muito lindo esse Litanias da Ivani. É bem, como eu disse, eu ficava aqui a noite inteira lendo para vocês, como eu fiquei lendo várias vezes para mim mesmo, né? Eu penso assim que Litanias é um livro mais leve, que marca um determinado tempo de louvação e faz jus ao nome, né? Como eu já disse antes, Litanias Ladainha. Ivani também fala de cura. A cura do corpo, a cura da alma. Através da terapia de em 1997. Esse livro, fora da linha literária da Ivani, ela mostra um trabalho diferenciado, um estudo, né, diferenciado, que merece uma dedicação maior da nossa parte, para poder falar sobre esse livro. Ele merece estudo, né, não é apenas leitura, é estudo. Aqui a autora revela sua especialização eu trouxe apenas, quero ler apenas a apresentação que ela mostra nesse livro. É a apresentação, as palavras da própria Ivani. Esse livro veio à luz com o intuito de mostrar que o cosmo tudo se liga, em ondas vibratórias, cada vez mais abrangentes. Qualquer ruptura na harmonia dessa trama energética, interrompe-se o desequilíbrio individual e social. Para o homem romper com a harmonia e conhecer-se
E condenar-se a ser infeliz é condenar-se a ser infeliz, doente, pobre. Fica evidente na obra a influência emocional sobre desordens orgânicas e destas sobre a personalidade e o caráter. Os diversos meios se retornam ao equilíbrio com os quais a humanidade sempre contou. Outros reinos, inclusive, almejam também a ordem com intenção despercebida. Estão ao alcance de servir ao homem e a sua harmonização. Pretende a autora divulgar no Ocidente os fundamentos da filosofia alpédica, ciência social, terapêutica, educacional e motriz de práticas e curas denominadas holística. Ivani Marquez. Essa é a apresentação do livro. Esse livro eu quero estudá-lo, é um assunto que me diz que eu tenho muito interesse. Bem, depois, gente, eu andei pelas trilhas do Leão de Ferro, pela Curva Grande, pelo encontro dos leões e o seu bando de leões, né? Ivani narra a existência histórica do bando de leões que deu origem à sua trajetória de vida. Seus alicerces e sua condição de mulher forte, arraigada com herança de rezas fortes, cantos e uma infinita sabedoria ancestral. Esse livro eu tenho a honra de possuir, que a Ivani mandou fazer para mim. Esse livro, ele é maravilhoso. É a história da família, né, da Ivani, a história dos seus ancestrais, a história do seu bando, né, do seu bando de leões. Eu ainda não consegui ler tudo, para falar a verdade, que eu leio e depois eu volto, que eu quero ler mais. Aí eu leio e depois eu leio mais um pouquinho. Então, mas o que eu tenho visto aqui, como eu gosto de história, né, como eu gosto de biografia, esse livro me chamou muito a atenção e eu acho que, não sei se eu separei alguma coisa aqui para falar dele, eu acho que sim. Deixa eu verificar aqui se eu marquei alguma coisa para ler. Leão de Ferro. A página 121. Eu vou lá no finalzinho, que tem uma poesia. Inverno, mormente, porque vivo no meu inverno, não obstante. O vulto do leão ronda-me em augúrio terno, paira em vulto leve, a sombra que me chegue passando, quase imperceptível quando breve. Ele mesmo seguirá o bando, não se sabe se finda, onde, nem quando. Essa é a última, é uma poesia que está no finalzinho do livro, né, do Leão de Ferro. Que acho que eu, Ivani e as filhas dela têm, mas ninguém. Depois ela vai confirmar para nós, mas eu tenho. Eu tenho o Leão de Ferro. Bem, dizem que o melhor fica para o final. Quando estamos embriagados, o gosto do vinho toma conta dos nossos sentidos. Acostumado com o sabor agridoce dos poemas aqui ofertados, e ainda sedento de novos goles, trago uma bandeja com taças de cristal, pronta para um brinde, e assim saudar o encontro entre a estética, o bom gosto e a literatura clássica, inteligente, escrita em formas de cartas e manuscritos. Um trabalho de esmero e elegância de uma caligráfica. O livro Cartas Chilenas Tupiniquins é uma obra-prima, escrita em português arcaico, com o intuito de não fugir das origens.
Esse livro é uma obra de arte. Isso aqui é uma joia. Ele é todinho escrito à mão. Ele é todo, uma calígrafa desenhou todas essas letras. É um desenho feito, ela fez o livro todo desenhado, todo escrito com calígrafa, por essa calígrafa. Esse é uma cópia original, é lógico que está num cofre lá na casa dela, né, Vani? Guardada as 7 chaves. Isso aqui é uma cópia, mas não deixa de ser também uma joia. E o que me chamou a atenção em tudo isso é que a Ivani, ela é fiel ao seu prefaciador. Todos os livros da Ivani é prefaciado por Gonzalez, pelo Gonzalez. Então, eu acho que, por justiça, eu preciso de ler alguma coisa que o Gonzalez falou da Ivani. E eu vou ler justamente do Carta Chilena Tupiniquim, porque como o livro é feito em português arcaico, eu acho que eu vou me enrolar aqui para ler esse livro. Isso aqui tem que ler assim, com muito, muito carinho, né, quietinha e muito cuidado com esse livro. Eu vou ler um pedacinho do que o Gonzalez escreveu aqui. Este livro, da autora Ivani de Lourdes, é como os anteriores, surpreendente. Surpreendente como ela mesma, e se revela nas obras que faz. Surpreende-nos, ora com fotos, ora com desenhos, simbologias, agora com o emprego de um português arcaico, que será possível vir à luz depois? Será possível ver à luz depois? Talvez a versatilidade tenha a ver com seus genes cigano. Talvez seja somente talento. Há, porém, um traço único que transita em toda a sua arte gráfica ou plástica. É o sentimento de liberdade irretocável, explicado pelas suas obras, a pessoa arrojada, fiel, rebelde, justa. Cá entre nós, seus amores, sabem-se a autora, pessoa extremada, sem meios termos de murmúrio, suave a fala caóstica. As falas, certamente, vilipendiantes de 600 ou 800, não mereciam o imprimatur das autoridades. Eram disseminadas em cartas. Então, essas cartas chilenas, tupiniquins, eu não sei se muitas pessoas vão ter a honra de pegar um livro desse. Sinceramente, eu não sei. Não tem, né, Ivani? Não tem. Isso aqui são coisas, assim, para pouquíssimas pessoas. Isso aqui é da Maria Luísa. Não vou nem falar que é meu, porque isso aqui é da Maria Luísa, tá, gente? Isso aqui é da Maria Luísa. Mas, um dia, quem sabe, a Ivani mostra para vocês, pobres mortais, a original, tá? Mostra o original para vocês. Bem, gente. Em contra-gotas, me despeço. Recolhendo miosotes pelo caminho. Num eterno, não me esqueças. Do livro. Esse. Para além do pé da letra. Esse livrinho, a gente quer ficar aqui, né? Acho que eu vou ficar aqui. Vocês vão ficar me olhando e eu vou ficar lendo esse livrinho aqui agora. Quem tem um, não tem nenhum. Bem diz o velho ditado. É verdade. Melhor se explica sendo caso de namorado. Nossa, eu já passei da hora. Ficou velho? Um estorvo.
o tempo não passa, emperra. Emperra? Olho aberto, o bico do corvo. Olha aberto, o valo da terra. Ai, credo! Senão... A justiça tarda, mas não falha. Em tempos de internet, o que sabe já parou, queda inerte. Quem cala consente. De silenciamento e silêncio, o mundo virou surdo, a vida ficou indecente. Gente, é isso aí, Vani. Eu sei que tem mais coisas, eu não consegui atingir. Eu sei que as trilhas dela são bem mais diversificadas do que eu apresentei aqui, mas foi o que eu consegui percorrer, tá? Dá vontade de ficar lendo, 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 despetalando as rimas, cultivando versos, regando cada palavra colhida dessa travessia cigana pelas trilhas de Ivani Marquese. Foi uma honra, um prazer, uma alegria e uma delícia passear por essas trilhas. Obrigada, Ivani. Obrigada eu, Perpétua. Agora, Ivani. Queremos te ouvir, Ivani. Então, vamos lá. A Perpétua, primeiro, licença para ler, porque realmente não deu para eu decorar e fui compondo agora à tarde. Eu pretendo falar em sons rimados, porque a palavra já é um som, mas um som que coaduna com o outro. Então, minhas saudações iniciais. Que a vida lhes dê em abastança, sabedoria, saúde e sorte. Que os dissabores, as amarguras, a mesma vida lhes corte. Seguir, ainda e sempre, pois embora seja a noite escura, precede a madrugada mais pura. Perpétua, muito obrigada pela bondade, pelo carinho de sempre, pela afinidade até. Foi muito bom ter te encontrado também. Me engrandeceu e eu saí melhorada dessa nossa convivência. Embora eu não mereça homenagem, fico muito emocionada e muito feliz em recebê-la. Então, pede-me para eu explicar o meu processo criativo. Eu não sei nenhum, não sei ninguém. Ai de mim, apenas sou pequenina, como nas cartas tupiniquins. Meu processo criativo e o motivo de escrever. O motivo de escrever é um atavismo ancestral. Vivi nos meios diversos, versos cantados, versos violados, outras vezes violantes. O cantar, o dançar, a ciranda, amarguras, desencantos espantam. A fogueira crepitante bruxulei um rosto, sombras, duendes, materializa em frenesi de instante. Ao fogo, as almas humanas, casa a voz com a viola, como nas almas das aves, cantantes que são, sente esquecer a gaiola. O processo criativo continua. Eu crio quando eu ouço vozes. As coisas me falam, conversam comigo. Se me tocam, eu escrevo. Em quase eu, mas não sei se dá para aparecer. Conversei com fotos antigas, quase centenárias. Descobri coisas interessantes. Quis romper casamento porque o cônjuge masculino era infiel. A defunta não consentiu. Quanto mais eu queria separado, mais deformava a foto. Morreram os dois na mesma hora em anos diferenciados e foram enterrados no mesmo pôr do sol, que sempre é o mesmo, cambiante, hora de luz mortiça, hora de luz radiante. Estão aqui.
em quase eu, mas não eu. Depois eu ouvi a fala ou as vozes de coisas também, de outras coisas, do vento. Do vento, para quem eu falo, ainda bem que eu não sou o vento, que quanto mais o lule chora, mais agrada ao catavento. Também ouvi o mar, que vai e vem, beijando a praia, sem esta concordar. Ouço muitas vozes das ruínas. Elas não são como o mar, que é o único lugar que dispensa as cruzes. As ruínas quase sempre têm cruzes. Mas as ruínas, como você mesmo disse, elas são minhas irmãs. Elas esperam sem tobar e nem cair um outro tempo, que não virá, porque já estiveram por vir. Inspiraram as ruínas, as litanias, conforme você tão bem analisou. Mas também me inspiraram a palma da mão e a palma do céu. A carta que está na mão e a carta que está no céu. Por isso que uns nascem a reis, por isso que outros vagam ao léu. O colar, as contas, o colo, conversaram comigo também. O colar mostrou o fio de genes. As contas mostraram, além de adornar o colar, também mostrar as penas. Outras vezes, eu ouço as pedras. Muitas vezes ouvi que eu pareço pedra. Só se for de amolar, porque as de fachada não têm serventia. Melhor será pedra que facas afia. Outras vezes, ouço a voz de Jung, o psicanalista. E, em repouso por causa de um pé quebrado, eu pude terminar meus estudos ouvindo vozes acadêmicas e religiosas e místicas, para quem tudo tem um propósito de origem única e de um caminhar também único, o da semente e da colheita. Aí eu criei Rezas Fortes, o terreiro de Avó Candinha, que a Avó Candinha existiu mesmo, mas nunca teve terreiro, mas foi de tudo. Ledora de mão, rezadeira, mulher avançada, feminista, justiceira. Em Águias, Leoas e Diamantes, que está sendo preparado, vou te mandar a cópia nessa próxima semana, mostra bem a personalidade dessa mulher, que eu só defino como o seguinte, um avatar, uma lenda. Ela simulava viver em púrpura, em ouro, mesmo estivesse vestido de trapos. Com essa forte avó Candinha, eu pedi para amigos mais afeitos à literatura e à arte gráfica ilustrar o livro, mas escolhendo, permitindo a divulgação de suas fotos, mas casada com uma energia que eles achavam carregar. Deixei por conta, não dei palpite. Bom, houve duas pessoas que brigaram muito e gritaram anátema. Mas foram só duas, o livro tem muito mais. Interessante que as pessoas falavam assim, eu nunca pensei que eu carregava a energia do macaco, e de fato eu vou derrubando tudo o que eu encontro. A outra falou, pois eu gosto de ser o touro, eu chego chegando. Todo mundo me vê. Aí é que eu fiz o casamento com Jung, certo? Eu conversei também e ouvi muito o Tomás Antônio Gonzaga. Ouvi numa antessala, onde eu estou num chá de cadeira muito grande de uma autoridade acima da minha.
Aí eu fui ler a pequena biblioteca, achei lá as cartas chilenas, li. E pretensamente, num gesto e num pensamento de extrema soberba e soberba falsa, achei que eu faria melhor. Quando eu vi que eu fiz pior, eu dei o nome de Cartas Chilenas Tupiniquins. É esse livro. Não, esse é verso da Camarilha. Cartas Chilenas Tupiniquins é essa aqui, que você mostrou também. O original está em papiro. E é todo caligrafado, e é todo escrito num português tão arcaico que mistura o galego, o catalão e mais outras coisas. E foi tão difícil essa pesquisa que eu tive que pesquisar letras que até então não havia como hoje. Por exemplo, o S intercalado mais se assemelhava a um F, aí eu pus F mesmo. E a calígrafa ficou muito brava, porque na caligrafia não se aceita, não é possível errar. É cópia, como os monges copistas. Então, esse livro deu muito trabalho. Ele levou 10 anos, mas ele levou 10 anos porque não havia recurso gráfico em Franca para fazer, apenas na Argentina. E eu não quis fazer na Argentina, porque, afinal de contas, são cartas chilenas tupiniquins. São daqui as cartas. Ela é uma historinha boba de um vilão e um herói que se passa na Andaluzia, do tempo medieval para a era moderna. Então, outro trabalho, como eu digo, cuidado que eu tive que ter foi de estudar a máquina administrativa de Portugal e suas colônias, à época em que se falava e escrevia assim. E deu muito trabalho isso. Onde que eu consegui ter alguma luz? Em cartas manuelinas e cartas filipinas. Então, ele gastou 10 anos. Quando Franca finalmente teve condições, a internet também, a tecnologia assim permitiu, ele veio ao público, a Carta Chilenas Tupiniquins. Uma das pessoas até tem esse brasão, que foi também criado. E foi assim, muito interessante que a criação desse brasão, as forças que ajudaram a criá-lo, estavam materializadas, sentadas assim, tão próximo que a gente imergiu no desenho. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Faltam os versos da Camarilha. Os versos da Camarilha é uma delícia, porque aí eu descobri a minha verve do medievo também, e lá dos antânios, que é a cantiga do maldizer, das praças de igreja, dos cadafalsos, dos bordéis, das camarilhas. E ele foi escrito, eu não sei por quê, eu fiz em lâminas, porque eu queria escrever em códice. Não foi possível também, a tecnologia não me permitiu isso. Então, eu escrevi em pequenas lâminas. E se vocês observarem, as lâminas compostas em ouro, elas são assim, favoráveis a determinados personagens. Os personagens que estavam envolvidos no mal social ou individual vêm sempre em espadas, alguma coisa de outro tom e outro desenho. Somente lá o triangulinho vermelho, que é o bem. Aí, uma amiga ficou manuseando essas cartas. Eu falei, eu vou fazer esse livro em forma de baralho. Aí foi outro trabalho, outra batalha, mas eu não desanimei, não. Dali mais uns 5 anos, estavam prontas os versos da Camarilha. E é interessante, porque quando eu estava numa determinada situação que eu lecionava em uma determinada faculdade, que não vale a pena estar citando o nome, se havia alguma coisa a meu desfavor que eu não merecesse, eu falava, tudo bem, você pode fazer, mas eu ponho você nos meus livros. Porque aí eu já fazia cantiga de maldizer e de escárnio. Não precisa pôr, eu refaço. Mas é tudo uma brincadeira. Então, na conclusão, por que eu escrevo?
A escrita gosta de mim. No entanto, a gramática me acha antipática. Bem sei que ela prefere a erudição catedrática. Meu estilo, não sei. Não sei de ninguém, nem sei de mim. Somente sei agradecer a vocês na pessoa da Perpétua Amor em Mim. Muito obrigada a vocês todos. Fiquei muito honrada e muito feliz. Fim. Que maravilha, que espetáculo, seja a apresentação da Perpétua da sua obra, impactante, e seja a sua, entre aspas e muitas aspas, singela apresentação de si mesma. Essa autoapresentação, a meu ver, é em si mesma uma obra de arte. O que você desfilou aqui em poucos minutos mostra a grandeza do seu talento, da sua visão como escritora, da sua visão poética, enfim. Estou, assim, embevecido. Eu já tinha uma admiração muito grande. Eu já te comentei, já falei isso. Mas depois dessa apresentação, ela aumentou e muito. E um pedido aqui, de coração, é que essas obras todas estejam na biblioteca da academia. Elas Eu acho estão. que estão. Então, Estão. eu acho que essas, a hora que elas estiverem arrumadas nas estantes, nas prateleiras corretamente, serão muito mais visitadas. Da minha parte, serão muito mais destrinchadas, não é? Muito mais degustadas nesse seu acréscimo de dizer assim o como e o porquê um pouco dessa sua composição. Eu tenho várias perguntas para fazer. Não vou fazer em decorrência do tempo, mas eu gostaria de consultar os companheiros para em homenagem a Perpétua. Os companheiras, se tem pergunta para fazer para Sirlene, teria. Vamos começar pela Sirlene, Carol. Não, não é bem uma pergunta, não. Eu ia perguntar sobre a avó Candinha, se ela era real, porque eu sempre fico preocupada, eu fico tentando entender a vovó Candinha, então você já respondeu. Eu só queria falar da minha admiração pela Ivani, eu conheço há uns 30 anos, mas eu tinha Ivani como supervisora da minha escola, que eu trabalhei no Otávio Martins, e ela era supervisora primeiro, depois foi delegada de ensino, né? Então, eu via sempre a Ivani com uma admiração muito grande, mas assim, ela lá e eu aqui, tímida, com medo de falar alguma coisa, né? Aí depois eu conheci a Ivani, escritora, inclusive foi eu que a indiquei com a maior honra do mundo, né? Para a Academia de Letras. Então, a gente se tornou colegas, né? Eu sou Isso é eternamente ótimo. grata, viu? Não precisa agradecer, a gente é que ficou, né? Nós ficamos, a academia se enriqueceu muito, porque você, eu defino assim com algumas palavras, é mística, fantástica, mágica, né? Super culta e ainda muito humilde, modesta. Quando a gente começa a ouvir você falar, dá vontade de ficar a noite toda. Eu me lembro da palestra que você fez sobre o Augusto dos Anjos, que assim, eu não era tão fã do Augusto dos Anjos, eu comecei a me interessar pela obra dele, inclusive comprei o livro dele de poemas, mas tem uma coisinha só, que vou completar. A Perpétua tinha pedido para eu fazer a sensibilização lendo um poema seu, e esqueceu que me pediu, e acabou falando sozinha, porque ela é gulosa, sabe, quando ela fala de você. Aí eu tinha preparado uma que você não citou, e fala justamente sobre o Augusto dos Anjos. Então, por isso que eu não queria deixar de falar. Eu posso? Claro. Posso? Okay. Eu falo por causa do tempo. É bom, aí eu já não sei. Por causa do tempo. Posso? Você fala aqui no livro Esse Memórias, que, por sinal, né, é fantástico. Eu também fiquei apaixonada por esse livro. Fiz parte um pouquinho, né, fazendo a revisão e trabalhando junto, mas a ideia foi toda sua, né, fantástica mesmo. O conhecimento de história que você tem é incrível, né? Ela é historiadora, é uma pessoa completa, né? Então, desse livro, ela diz o seguinte:
Meu terceiro encontro com Augusto dos Anjos, porque tem outros aqui. Quando por bondade e fidalguia, alçada fui para esta academia, escolhi o patrono Augusto dos Anjos, e o fiz com escrutínio, não do coração, mas do raciocínio. Percebi em seus versos a espinha dorsal, evoluir da matéria podre à água lustral. Da filiação literária pouco falo, assunto para doutores, sou operária. Não é parnasiano, tampouco pré-modernista, nem budista, sim evolucionista. Melhor concluir com fala de Drummond, o de Itabirito, sempre ímpar. Augusto dos Anjos, entre todos nossos vates, continua o mais singular. Parabéns, Ivani, pelo que você é, pela sua obra, pela pessoa. Parabéns, Perpétua, ficou linda de cigana. Trabalho perfeito de pesquisa. É só perpétua mesmo, né? Realmente, falar da Ivani é muito difícil, é muita responsabilidade. Pronto. Muito bem. Você tem que chamar atenção por outro lado, né? Para esquecer da fala. Você tem que chamar atenção por outro lado. Oi? Oi? Bom, parabéns, Perpétua, pela apresentação da nossa querida acadêmica, né, Ivani Marques, que tem um trabalho maravilhoso, né? Eu queria conhecer mais o trabalho dela e só vi as capas, não tive o prazer ainda de ler as poesias dela, né, os poemas dela. Li alguns, sim, em outras antologias passadas, do qual eu participei também, né? Mas, assim, o que eu queria é parabenizar todos vocês e lamentar aqueles que não puderam estar aqui, né, perderam, assim, uma oportunidade tão bacana. Mas, assim, o que eu queria perguntar para a Ivani é que essa trilha, né, poética dela parece que já vem lá da infância. Em abril de 2010, ela deu uma entrevista com o Jornal de Franca, quando ainda era dirigente, e ela comentou nessa entrevista que ela foi criada no meio de rodas, poemas, né, de cantigas, tal, e que ela aprendeu a ler pelas mãos do pai dela, que também era poeta, né? Isso, não sei se vocês sabiam disso. Então, eu queria que comentasse só essa sua introdução na vida literária através das mãos do seu pai, né? Só fazer um comentário e parabenizar também pelo belíssimo trabalho. Muito obrigada. Mas, na verdade, os verdadeiros artistas, meu pai era um, sim, artista e artesão, completo. Foram meus avós maternos, que ela, a avó Candinha, por sinal, compunha as letras, e o avô, José Dias, descendente de espanhol, musicava. E eles eram chamados para cantar em solenidades. Então, havia as cantigas de aniversário, de casamento, de elogio a algum feito do que encomendavam. Cantavam de graça, cantavam em rádio, mas eles eram lavradores. Enquanto isso, o cafezal do fazendeiro contratante ficava a Deus dará. Um tio meu, não gosta que fale isso, não, mas eu vi de outro tio. Aí ele fala, mas o que merecia era mesmo, porque o que ganhava não dava para pagar nem o que se gastava na venda. Então, eles tinham mais mesmo que passar a noite cantando e cirandando. Daí, o versinho que eu criei hoje, antes de vir para cá. A ciranda, o cantar, realmente libera, né, as amarguras ou afasta-nos das amarguras, dos dissabores. Talvez fosse uma maneira de resistência. Como maneira de resistência, eu só percebi hoje à tarde, embora tivesse convivido com eles muito tempo. Obrigada a você também, Carol. Muito bem. Agora eu vou fazer a minha pergunta. É uma só. Embora eu tenha tantas,
e a vida de ser generosa para eu ir fazendo elas aos poucos, né? Mas é uma pergunta insistente, difícil, mas necessária. Ivani, o que é para você ser uma acadêmica? O que foi, primeiramente? Foi um oásis. No tempo que eu implementava as políticas públicas educacionais de um governo. Eu representava esse governo. Governo que não investia muito em propaganda. Daí ser muito difícil o trabalho, porque quem sabe escrever, não digo cantigas de escárnio, mas cantiga mesmo de maldizer, que para mim é até diferente, sabe escrever. Então a academia me confortava, principalmente na voz do Joca, que me dizia: olha, ninguém joga pedra se não tiver fruto na árvore, fica quieta, fica calma. Quantas reuniões de 3 ou 2, eu e mais alguém fazíamos, e eram reuniões maravilhosas, afetivas, acalentadoras. O que é hoje? É um orgulho a academia, principalmente por ter trabalhado com a Perpétua, uma pessoa alegre, mas, sobretudo, tenaz, decidida. Ela decidiu que essa academia seria respeitada e prestigiada, e, de fato, ao final do ano de 2019, as escolas começaram a nos procurar para vir para nós, para mostrar o seu trabalho literário. Então, eu tenho muito orgulho da academia e muito amor por ela. E muito amor pelo acervo, que tem coisa muito boa, que eu não tenho condições acadêmicas, literárias, para definir aí para vocês, mas eu convido vocês, depois que nós organizarmos a biblioteca, que venham participar das nossas leituras. Muito bem. Muito obrigado a todas, a todos. Mais uma vez, uma emoção muito grande estar em contato com a arte da escrita de tão perto, pela voz, não é, das criadoras, dos criadores. Acho que nós todos saímos daqui melhores do que chegamos. E esse é o objetivo de reuniões literárias como essa. Tomara tenhamos tantas mais, tomara que tenhamos mais oportunidade de homenagear outros grandes talentos da academia. E por hora é isso. Encerramos esta reunião de uma noite de terça-feira, dia 16 de março de 2021. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Paz a todos, viu? Saúde a todos. É uma honra tê-los. Boa noite. A minha cigana em homenagem a Ivani e o meu pé de... para a gente fazer as benzeduras, o meu vaso de Guiné. Trouxe um vaso de Guiné. Então mostra, cadê? Aqui, ó. Cadê o vaso? Tá atrás, que legal. É o vaso de Guiné com laço vermelho. Para dar sorte. É verdade. Não é à toa, né? Não é à toa que é premiado em concurso de contos. Nunca vi desse jeito. Ela não deixa para ninguém.